Olá, sou o professor Gerson e para você que vai prestar o Enem agora em 2025, eu vou resolver as 45 questões de matemática do Enem 2024. Venha comigo nessa jornada. Vamos resolver então a questão 148 da prova verde do Enem 2024 de matemática. Vamos ler então o problema. Diz o seguinte: uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção é de 34.350, sendo que comporta 500 pessoas, tá bom? Então, essa é a ideia, né? O show comporta 500 pessoas e eles vão ter um custo, né, de 34.350. O preço do ingresso será de R$ 130 e, normalmente, 60% das pessoas adquirem meia entrada, pagando, naturalmente, 65, né, pelo ingresso. Tá bom? Então, eles já estão esperando aí que 60% dos 500, né, das 500 pessoas, pagarão, né, no caso, meia entrada. Continuando. Além do faturamento proveniente da venda de ingressos, a casa de shows vende com 60% de lucro bebidas e petiscos ao público no dia do evento, tá bem? Então, ele ganha dinheiro com os ingressos e também, né, para cobrir os custos, vendendo bebidas e petiscos. Após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias entradas vendidas superou em 50% o que estava previsto, impactando o faturamento estimado com a venda de ingressos, tá bem? Eles estavam esperando então 60%, já dá para fazer uma continha aí, né? 60% de 500, 300 pessoas comprariam, só que 50% a mais, né? Então, se você já dá para fazer uma conta de cabeça aí, 50% a mais, 150 pessoas, 450. Vejo que o impacto foi grande aí, né? Continuando. No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas e petiscos, pois todo o público que comprou o ingresso compareceu ao show. Com isso, espera-se ter lucro de R$ 17.000 nesse evento, tá bom? Então estão os dados aí do problema e no final eles querem então um lucro de R$ 17.000, tá bom? Na direita eu coloquei aí o que está se pedindo. Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos em real deverá ser, tá bom? É claro, eles têm que estimar então, já que houve uma perda com os ingressos, vai ter que haver aí um superávit, vão ter que recuperar aí para obter o lucro com as bebidas, tá bem? Então esse é a questão aí. Vamos então entender como que a gente vai resolver isso aqui. Bom, então primeiro vamos calcular quanto que eles obtiveram de lucro, né? Não lucro, porque o lucro é o final. Quanto eles obtiveram então de arrecadação com os ingressos, né? Lembrando que eles estão esperando então 500 pessoas. E eles dizem então que 60% deve ser meia entrada. 6 e 5, 30. Eles estão esperando então 300 pessoas que irão pagar meia entrada, tá bom? É isso que eles estão esperando. Mas como diz no texto, esse número aqui acabou sendo 50% maior. Então se eu pegar 300, né, vezes 50%, eu vou obter então 150. Portanto, nós temos que 450 pessoas pagaram meia entrada. Tá bom? Foi isso que aconteceu então. Vamos fazer então a conta da arrecadação para ver o que acontece. Para fazer conta, no meio das contas, eu não preciso trabalhar com o cifrão, com o vírgula 00, eu vou desprezar isso aí, tá bom? Eu vou trabalhar só com os números inteiros que eu precisar. Se for depois da vírgula, eu uso, mas caso contrário, esquece do cifrão, então eu vou trabalhar com os números puros, tá bem? A arrecadação foi, bom, 450 meia entrada para 500, sobraram 50. Então nós tivemos 50 pessoas pagaram os 130, que é o valor inteiro, mais
450 pessoas pagaram 65, tá bom? É isso que aconteceu. Fazendo a conta, uma dica aqui, né? Quando você multiplica um número por 5, na prática, ele vai dar metade do valor acrescentado de um zero. Então, 5 vezes 13 seria 65. Como tem dois zeros aqui, dá 65, 0, 0. Tá bem? Então, repetindo a dica aqui. 5 vezes 13, metade de 13 é 6,5, dá 65, tá ok? Tá? É uma forma de vocês fazerem contas mais rápidas. Mas, essa conta aqui, vocês vão ter que fazer, porque não tem calculadora. Então, eu vou fazer aqui para relembrar, né? Tá bom? Depois eu apago aqui. 450 vezes 65, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 4, 20. 22. Numa casa para lá. 0. 6 vezes 5, 30 vão 3. 6 vezes 4, 24. E 3, 27. Somando 0, 5, 2, 9, 2. Ou seja, 29.250. Se eu somar aqui 29 mil. Se eu somar os 6.500 aqui, é isso, né? 0, 5, 7, 15, vai 1. Isso aqui deu, então, 35.750. Essa foi a arrecadação total com ingressos. Tá bom? É o seguinte, vamos ver então qual é o custo, né, que eles têm ali. Só relembrando aqui, diz lá em cima que o custo deles de produção é 34.350, tá? Então se eu pegar 34 mil, no caso isso aqui, né? 34.350. E fizer a conta aqui, nós temos 0,041. Portanto, eles tiveram um lucro de R$ 1.400 com a venda de ingressos, tá bom? Tá bem até ali? Eles querem chegar a 17 mil de lucro total. Portanto, subtraindo aqui, 17 mil menos 1.400, isso vai me dar 15.600. Esse número aqui vai interessar para a gente, então, 15.600, tá bom? O que está acontecendo aqui? Nós vimos, então, o que aconteceu com os ingressos. Agora vamos uma segunda parte do problema. Vamos partir, então, para as bebidas e petiscos para ver como se chega ao resultado que ele quer, tá bom? Então temos que entender o seguinte: eles pretendiam ter, então, 17 mil de lucro e tiveram 1.400 somente com a venda de ingressos. Os outros 15.600 vai ter que vir, né, das vendas das bebidas e petiscos. Tá bem até aí? Então tá bom. Então vamos continuar aqui. Eu vou postar esse lucro lá em cima. Isso aqui eu não vou mais usar. 15.600 é o número que eu tenho que atingir. Esse é o lucro que eles deverão ter com as vendas das bebidas e petiscos. Vamos voltar ao problema. Ele disse então que todo mundo foi, né? Tem 500 pessoas lá dentro. Com isso, eles resolveram manter, então, os 60% de lucro, né, sobre a venda das bebidas, tá ok? Então, ele quer saber qual o gasto médio, né, que cada pessoa deve ter para atingir aquele valor. Ele diz que o lucro, então, é de 60%, tá bom? Vamos fazer a conta, então, primeiro, quanto eu preciso por pessoas, e depois eu divido por 60%, né, calculo a porcentagem para obter, então, quanto eu devo ter. Então, primeiro, vamos pegar aqui o lucro dividido pelas pessoas. Então, eu tenho
15.600 dividido por 500, tá bom? Corto 2 zeros aqui. Tá ok? Outra dica, 156 dividido por 5, tá bom? Se eu pegar esse número aqui e dobrar o valor, vai dar 30, 1,2, 31,2. Então, é esse número, 31,2. Tá bom? Ou seja, quando eu divido por 5, eu pego o dobro do número que está em cima e ando uma casa para o outro lado. Né? Quando eu fosse multiplicar, eu ando para a direita, que eu ando a casa para a esquerda. Tá bem? Então, só para entender as contas. Isso aí aparece no meio e você ganha tempo. Tá bom? Fazendo isso. Tá? Então, voltando aqui. Você ganha tempo. Então, vejam. 15.600 dividido por 500, cortei 2 zeros, sobrou 156 por 5. Metade, 156, né? O dobro seria 312. Ando uma casa para cá, 31,2 sem fazer conta, tá bom? Então, isso aqui é quanto cada um deve gastar. Veja que nem tem essa resposta aí, tá bom? Tá? Mas veja, só que ele diz que o lucro é de 60%. Então, eu tenho que, para fazer a conta final, eu tenho que pegar 31 e 20 e dividir por 60%. Tá? Vou inverter a conta aqui. 31 e 20. 60% seria 60%. Eu vou pôr 100 sobre 60 é essa conta que eu tenho que fazer, né? Tá ok? Aqui eu tenho o valor. Então, multiplicando, eu tenho 312 dividido por 6. Vamos fazer a conta aqui. 312 dividido por 6. 30 dá 5. Né? 12. No caso 2. 0. 52. Portanto, a resposta do problema é R$ 52. Esse tem que ser o gasto médio por pessoa para poder atingir o lucro que ele quer, tá bom? Olhando então, chegamos na alternativa D de dado, né? É a resposta do problema, tá bom? Espero então que vocês tenham entendido aí, né? Foi um pouquinho rápido aqui, mas deu para passar aí o que eu queria então, tá bom? Até o próximo exercício então.